meus caros. Eu estou aqui novamente num novo episódio dessa série que é o grande sucesso do Mediadores Brasil, que se chama Entrevistas. E nós temos conversado aqui com pessoas sempre muito contributivas, no sentido de ampliar o nosso conhecimento, ampliar o nosso horizonte acerca dos meios dialógicos. E eu, recentemente, conversando com uma grande amiga, ela me disse assim: Henrique, nesses 2 anos que você está nesse projeto do Mediadores Brasil, qual foi a tua grande conquista? E sabe que essa pergunta, quando me foi feita, no primeiro momento me trouxe assim um certo susto. E aí eu fiquei pensando por um curto espaço de tempo, mas logo a resposta a essa pergunta surgiu. E surgiu de forma muito clara. Eu disse: olha, eu não tenho dúvida de que a maior conquista nesses 2 anos de Mediadores Brasil são as amizades que eu tive a oportunidade de construir. E eu quero aqui publicamente dizer que uma dessas pessoas que enche o meu coração e que eu tive a oportunidade de conhecer justamente pela existência do Mediadores Brasil foi da doutora Lisandra. Que eu quero aqui pedir licença para carinhosamente dizer Liz, a Sim, minha amiga Liz, essa pessoa que vocês vão conhecer um pouquinho hoje, família do Mediadores Brasil, mas que é, para além de advogada, mediadora, professora, palestrante, depois vocês vão ver o currículo dela, eu quero que hoje vocês conheçam um pouco desse ser humano. Esse ser humano que quando a gente tem a oportunidade de estar do lado, a gente se alimenta, a gente rejuvenesce, a gente se alimenta no sentido de tá valendo a pena a jornada. Ela nos apoia, ela nos sustenta. E é uma troca que faz muito sentido para mim, porque eu tenho um grande apreço pela jornada dela e vocês também vão conhecer um pouco hoje das áreas que ela atua, mas como eu digo, para mim sempre o mais importante é o que está por trás também do profissional, é aquele ser humano que faz sentido a gente ter perto. Então, Liz, eu quero te dizer que eu, com muita alegria, até um pouco emocionado aqui, É, bem-vinda à Casa do Mediadores Brasil. Você sabe que essa casa é sua. Eu tenho muita satisfação, eu tenho muito orgulho, eu tenho o meu coração aqui transbordando de poder ter essa oportunidade de te trazer aqui e poder compartilhar com todos esses seguidores. Hoje nós somos quase 10 mil seguidores, um crescimento orgânico de pessoas que escolhem estar aqui porque para elas também faz sentido essa jornada. E por isso você não poderia faltar nessa série. Então, obrigado por ter aceito o convite e é uma grande honra para todos nós, viu? oh, querido, vou fazer de novo aqui o símbolo, não sei se todo mundo viu aqui do coração. Para mim também é uma honra, em primeiro lugar. Eu acompanhei o crescimento do Mediadores Brasil muito feliz desde o início, porque via ali verdade, né? Tem muita gente que fala de mediação, mas não tem coerência. Não é o caso do nosso Henrique, e não é o caso da equipe, que eu tive a alegria de conhecer, pelo menos a nossa Bebel, né? Aqui Uhum. em Salvador, e também falei, acho que foi com o Calu, com Carla, algumas pessoas queridas aí da equipe, que eu aproveito para saudar. Mas você, meu amigo, você também é aquela pérola rara, né, que a gente encontra e que é um alívio na jornada encontrar, porque nós estamos sempre em meio a conflitos, pessoas em conflitos, pessoas em que nós conversávamos um pouquinho antes, presas às vezes em jornadas que nem elas sabem como sair, e às vezes queremos dar a mão e elas não querem sair, porque estão tão habituadas com aquele conflito, que parece que o conflito faz parte da vida delas como se fosse um companheiro, né?
Então, muito difícil, né? E é bom conhecer pessoas como o Henrique, que realmente também trazem o amor, né? Eu acho que o amor fraterno, o amor de amizade é uma alegria, é uma conquista, é um presente de Deus, eu diria. Então, para mim é uma alegria estar aqui. Obrigado, minha amiga, obrigado. Bem, eu não quero perder tempo aqui, porque tem muita coisa que eu quero te perguntar Opa! e que me Aliás, faz. ó, falando, pessoal, já pediram a canequinha Mediadores Brasil? Eu tenho. Você já tem? Estamos aqui, né? Tem. Adquira a sua. Pronto. Liz, Sim. eu vou iniciar esse nosso bate-papo te perguntando o seguinte: você tem uma linda caminhada nesse universo dos meios dialógicos e, sobretudo, na mediação. Nesse contexto todo, né, diante de toda essa tua caminhada que você fez nesse percurso dos meios consensuais, o que te levou especificamente a trabalhar na área do agronegócio? O que despertou aí nessa grande profissional? É aqui o meu lugar. Linda pergunta. Bom, em primeiro lugar, foi um voltar para casa, né? Porque minha família tem origens no agro, é do Rio Grande do Sul, então tem antepassados que trabalharam na terra, do lado alemão. Do lado Hum, italiano, há colossos que ainda estão no agronegócio. Meu pai foi um representante comercial de uma marca bem famosa do agronegócio, que agora já não existe mais, porque foi adquirida por outras, enfim, mas que motivo pelo qual nós saímos do Rio Grande do Sul e viemos para a Bahia. Então, primeiro foi uma volta para casa. Foi eu diria que uma oportunidade da providência divina, né? Caminhar esse caminho, por necessidades mesmo específicas de clientes do escritório que demandaram expertise no agro, e eu fui lá, e você me conhece, que eu vou lá e estudo, né, Henrique? Não é no achismo, não é vamos de qualquer jeito. Então, eu fiz a minha formação inicial na FGV, em aspectos jurídicos do agronegócio. Mas, para além disso, é o que nós conversávamos antes, eu enxergo no agronegócio uma oportunidade singular, tanto para mediação quanto para arbitragem. hum, Também para negociação, naturalmente, negociação dentro e fora da mediação, e com isso, obviamente, a conciliação. Mas por que eu digo isso? Por conta da forma com a qual os contratos eram feitos no passado, hoje menos. Hoje a gente tem uma profissionalização, né, do agronegócio, tanto que se a gente for pensar em termos históricos, essa nomenclatura agronegócio, ela é recente, né? Século XX, ali acho que década de 70, mais ou menos. Porque antes, e Henrique vai lembrar, que eu e Henrique somos mais ou menos da mesma época, então a gente já estudava na escola que tinha a agricultura, pecuária, extrativismo, o comércio, tudo eram setores econômicos em apartado. O agronegócio veio e fez o quê? Juntou tudo na cadeia ampla do agro. Então, é agro, tanto a pesquisa da Embrapa, que desenvolve sementes mais resistentes, quanto é agro o plantio, quanto é agro a comercialização para o comércio exterior, né, hum, para outros países. Então, isso é muito rico e requer, justamente porque nós estamos, não só porque estamos falando de somas grandes, mas porque às vezes estamos falando de negociações com outros países, com empresas, né, de um vulto é, econômico significativo, exigem contratos escritos e tal. Mas a nossa história brasileira de agro é extremamente não só familiar, como na base da confiança. Então, uhum. eu me lembro na aula, é, tinha uma colega, até agora a gente não se falou mais, mas a gente se falava bastante até, que planta tulipas no interior de São Paulo. E eu falando de mediação e tudo, e ela dizendo, Liz, faz sentido, porque aqui a maioria das pessoas, elas não fazem contrato escrito. É tudo na base da palavra e da confiança. Eu pensava comigo, ora, se eu estabeleço com o Henrique um fluxo de trabalho, seja via arrendamento, seja via parceria rural, e eu não faço o contrato, combino com o Henrique tudo de forma verbal na base da confiança. Qual seria, juridicamente, a técnica mais adequada para resolver um eventual conflito entre mim e Henrique? Mediação. E nós estamos falando de quê? De palavra dada, de compromisso assumido.
E mediação nada mais é do que um encontro dialógico para superar uma crise que aconteceu no meio do caminho daquela existência daquela relação. Então, para mim, mediação, clarissimamente, então eu diria, né, num encontro com o Henrique na mediação, Henrique, não consegui entregar as sacas, né, eventualmente por isso e aquilo, e Henrique diz, não, vamos fazer uma renegociação, uma repactuação, e isso protegido por confidencialidade, né, e se são valores expressivos dos advogados presentes, ou até sem valores expressivos dos advogados presentes para poderem criar alternativas aí de dilação, enfim, me fazia todo sentido, entende, Henrique? Eu comecei a virar, assim, o arauto ou a arauto que, né, da mediação no Uhum. agronegócio. Lógico que outras pessoas já escreveram sobre isso, mas eu venho batendo nessa tecla dentro dos grupos de agronegócio que eu faço parte, inclusive. E palestrei em Luiz Eduardo Magalhães, que é um polo do agronegócio, sobre esse tema, ano passado. Com relação à arbitragem, também me parece cabível quando, Henrique, há elementos assim que talvez a negociação pura e simples e o diálogo talvez não consigam sanar. Então, a divergência sobre, por exemplo, a qualidade da terra de um imóvel que eu adquiri de você e que, na verdade, quando eu adquiri, eu nunca fui lá, eu moro, não sei, em Dubai, em qualquer lugar do mundo, e nunca vi que o solo, de fato, não tinha propriedade de produzir X, não sei, espécime que me interessava, né? E aí eu quero discutir esse contrato, e aí, de repente, poxa, vamos trazer um especialista, né, para que ele possa dar uma decisão acertada sobre aquela terra. Então, me parece que a arbitragem, né, ela resolve de uma forma muito mais específica e cuidadosa, né, aquele dissenso ali entre as pessoas. Então, esse foi o cenário que eu encontrei e esse é o cenário em que eu venho me desenvolvendo. Naturalmente que a advocacia, né, também, e acho que a advocacia preventiva, ou seja, a advocacia que se preocupa em fazer contratos de qualidade com cláusulas compromissórias e já escalonadas de tratamento de conflitos, são um dever do advogado pós-moderno. Não é possível que um advogado que trabalhe no agronegócio simplesmente coloque lá, do foro, havendo divergência entre as partes, o foro escolhido é Blumenau. Amigo, século XXI, CPC 2015, lei de mediação, lei de arbitragem de 97, né? 97, por favor, né? Então, tenhamos esse cuidado de não expor os nossos clientes desnecessariamente a uma judicialização. Ela vai ser necessária, talvez, mas coloque lá a previsão de uma tentativa consensual, que seja uma negociação, se não quiserem um mediador, negociação entre os advogados, prevejam, né? As cláusulas podem ser criadas por vocês, e por isso a formação do advogado é tão importante, Henrique. Nós precisamos de bons advogados, não só brigadores, né, Uhum. litigantes. Nós precisamos de bons estrategistas, negociadores, consensualistas, pessoas que consigam trabalhar um outro universo paralelo, né, à litigância de si. E importante o que você nos traz. É, adoro essa chamada de atenção a todos nós, advogados. E aí, eu vou pegar aqui um trechinho da tua fala que me foi muito marcante para emendar e pedir a você que nos explique melhor. Eu ia te perguntar o que que era mediação. E no meio da tua fala, você trouxe uma frase que me chegou muito forte aqui, quando você disse: mediação é um encontro dialógico para superar crises. Lindíssimo isso. Então me explica melhor, enriquece essa linda frase, o que que é para a Liz a mediação? Uau, vamos lá. Bom, primeiro não posso deixar de citar o meu grande mestre e mentor, Adolfo Braga Neto, né? Com quem eu aprendi coisas valiosíssimas, como, por exemplo, né, ele diz, né, que a mediação, de fato, é uma, uma nova tentativa, né, para que essa crise na interação possa ser transformada, porque ele segue muito a linha da transformativa, né? Uhum. Mas, para mim, eu diria também que eu acho que
procurar mediar as pessoas é quase um, quando elas estão abertas a isso, quando elas me escolhem nessa perspectiva, é quase como um mandato divino, sabe, Henrique? Porque é como que um estabelecimento, um restabelecimento de paz para aqueles que perderam a paz. E, na realidade, o conflito é isso, a pessoa perde a paz. Não importa se é no agronegócio, se é na empresa, se é na família, se é em função de erro médico. E eu procurei, logo que assim, comecei a desenvolver as lives no ano de 2020, o ano da pandemia, fui convidada para uma live para a comissão de mediação, direito médico e alguma coisa nesse sentido, da OAB, e aí falava com eles assim, olha, a gente precisa desenvolver os métodos adequados para as questões de erro médico, porque são tão sensíveis e às vezes a exposição do médico e do paciente são tão dolorosas, né? Então, assim, todos os lugares em que eu passeio na minha vida profissional como advogada, eu Uhum. vejo oportunidades de mediação, porque as pessoas precisam restabelecer a sua paz. E eu não estou falando só paz social, não. Estou falando paz interior, né? Então, partilhando com você uma coisa que acho que eu nunca falei para ninguém. Eu tive um acidente pessoal em 2021 que eu caí de um jeito que eu poderia ter batido a cabeça. Eu caí assim bem feio mesmo, quebrei o cotovelo, tive que botar a placa, enfim, não bati a cabeça porque Deus não deixou, né? E aí fui agradecer, assim, nossa família tem origem muito católica. E eu senti assim quando eu estava no meio da coisa assim, leve meu nome pela mediação, né? Então assim, eu faço um esforço enorme, Henrique, mas eu percebo, como nós conversávamos mais cedo, que nem todo mundo está aberto, né, a essa entrega. Eu acho que mediação também é preciso uma confiança, um restabelecimento de confiança, uma entrega das pessoas para que, naquele momento em que houve uma crise na interação, em que eu não reconheço mais aquele outro ser humano, que até ali eu vivi com ele muito bem, obrigada, seja contratualmente, seja como marido e mulher, seja como sócio, mas houve algo que rompeu, né? Quebrou. Uhum. E ao invés de eu pegar esses caquinhos e jogar fora no lixo, eu preciso, por exemplo, da mediação para usar aquela técnica japonesa de colar aqueles cacos com ouro, você conhece, né? Então, assim, a mediação faz isso. Às vezes ela cola os cacos com ouro e fica mais valioso, só que precisa da disposição das pessoas, né? Então, o mandato divino, nesse sentido, poxa, quando chegam a mim pedindo mediação, para mim é uma coisa assim, nossa, que honra, né? Essa amiga que eu te contei em 2020, foi 2021 ainda, a pandemia, né? Foi uma amiga, cliente, dona de escola, de uma escola de um tamanho razoável na nossa cidade aqui, e que eu já tinha trabalhado para ela em outras demandas, né, como advogada e tudo, e ela me liga desesperada, a palavra é essa. Diz, pelo amor de Deus, usa aquela técnica lá que você fala no Instagram, que eu não sabia nem o nome, para ver se a gente consegue acalmar aqui os pais. Então, havia tido uma situação de mudança de livros para plataforma digital e estava tendo um rebuliço e alguns pais ameaçaram ajuizar a escola, ajuizar contra a escola. Uhum. Seriam mais ou menos 15 pais. Num universo de uma cidade pequena, uma escola de tamanho porte médio, com 15 ações, né, de repente não teria condições de se manter depois, né? E foi lindíssimo. Mediação escolar não é nem a minha área, acho que foi a primeira e a única mediação que eu fiz, mas a humanidade é a minha área. Eu sou ser humano e quando eu estudo mediação, eu me coloco como um ser humano a serviço de outro ser humano, né? E eu tendo dito isso tudo para ela, não, eu quero você assim mesmo. Eu falei, ok, vamos lá. E fizemos então, né? Fizemos separadamente, né? Um cálculo com os pais, depois com a escola, depois fizemos uma reunião em conjunto muito interessante de pais presentes, pais online. No universo, acho que tinha 20 pessoas, só eu de mediadora. Eu normalmente pediria até um co-mediador, no caso como esse. Mas aconteceu, Henrique, numa fluidez. Todo mundo conversou. O pai, que era o líder dos pais, né, expôs a sua insatisfação, sua indignação. A escola ouviu, porque até então o problema era que a escola não ouvia para eles, né? Na percepção deles, a escola não estava ouvindo, né? Não adiantava a escola mandar um boa tarde, senhores pais, para eles, isso aí não era ouvir, né? Uhum. Uma circular. Então, a escola ouviu, acolheu, a escola pôs a sua posição, os pais ouviram, e aí eles construíram três saídas assim interessantíssimas. Iam usar o livro físico até determinado ponto, outros iriam adquirir a plataforma, os outros iriam pegar xerox dos livros que não tinham. Então foram
Acabou. Saldo de ações judiciais protocolizadas. Zero. Zero. Então, até hoje eu vou dormir com a sensação de que eu contribuí com a minha cidade, não foi somente com a escola. Uhum. Então, assim, eu vejo a mediação nisso, é uma contribuição social de um tal nível. É só lembrar, Henrique, eu engata primeiro, eu vou falando, né? Eu me lembro À daquela vontade. passagem, eu também nunca falei sobre isso em lugar nenhum, vai ser exclusivo Mediadores Brasil. Aqui eu me sinto em casa, eu vou falar, e aí gosto quem gostar, como vocês gostam de mim, então não estou preocupada. Por Aí favor. é o seguinte, tem aquela passagem, né, que Nosso Jesus Cristo fala assim, quando dois ou mais estiverem, né, um contra o outro, vão conversando no caminho. Porque Uhum. se você chega no juiz, o juiz vai te botar na prisão até que você pague o último centavo, não sei o que lá. Então, conversem, eu estou fazendo uma forma Sim. mais simplificada. Conversem entre vocês. Não levem lá, né? Resolvam as questões. Ele fala também, se alguém tiver alguma coisa contra você, vai lá, pede perdão antes de você ir para o santuário. Porque que adianta você ir para o santuário com o outro, sabendo que o outro está com raiva de você? É sobre isso. E eu, de fato, Henrique, tento viver isso na minha vida, lógico, com todas as minhas limitações, né? Sou ser humano, como todo mundo, mas, assim, ter isso presente me facilita entender a mediação. Perfeito. Por que que eu vou ajuizar? Só para concluir o raciocínio. Por que que eu vou Claro. ajuizar uma ação contra Henrique? Se eu posso, ao longo do caminho, e aqui ao longo do caminho você pode pensar uma ligação, uma chamada de vídeo, uma visita minha a Henrique, em que eu vou dizer, ó, oh, Henrique, eu estou muito chateada. Isso aqui, tal coisa, tal outra, não sei o que lá. Isso não é muito mais libertador do que Henrique receber em casa uma intimação de Lisandra, que ele se defenda no processo? Importante reflexão sua, Liz, chamando todos nós a pensar sobre a responsabilidade que nós temos na construção da própria sociedade. Nós somos a sociedade. E, e me parece que se hoje nós formos à rua e perguntarmos para as pessoas que encontrarmos se elas estão satisfeitas com essa sociedade que aí está, me parece que a gente sabe qual é a resposta que nós vamos ouvir. Bom, se não estamos satisfeitos, o que podemos cada um contribuir para essa transformação? Para nós chegarmos a esse lugar onde o diálogo paute as nossas relações e não o confronto. E eu gosto muito porque você traz aqui exemplos reais. Quando você diz a questão da escola, não foi uma resolução apenas da escola, foi uma resolução que reverberou em muitas famílias, consequentemente, naquela cidade. Inclusive, você falou, contribuir para minha cidade. Exatamente isso. Eu gosto muito da Anne Dittmann, que ela traz no livro da mediação à transmediação de conflitos. Num determinado momento, ela fala: a mediação é como uma pedra jogada ao lago, ela vai criando ondas. E é isso, né? No momento em que a gente está ali mediando duas pessoas ou mais, nós não estamos apenas resolvendo a situação daquelas pessoas, porque aquelas pessoas têm famílias, aquelas pessoas participam de grupos, ou seja, o efeito dessa mediação que estamos fazendo reverbera para muito além do que nós, mediadores, às vezes possamos imaginar no melhor dos sonhos, por assim dizer. Então, nossa, Liz, que linda essa tua fala, que potência do que você nos traz aqui. E aí, emendando nesse sentido, e eu quero aqui, aspas, explorar, fecha aspas, no bom sentido da palavra, toda essa tua experiência que você tem nesse segmento do agronegócio, porque, Liz, eu acredito que para muitos, né, de nós aqui do Mediadores Brasil, esse tema, mediação no agronegócio, é um tema talvez pouco conhecido, né? Então, eu
quero aproximar essa mediação no agronegócio aqui dos nossos seguidores. E aí eu vou te perguntar o seguinte, ok, Liz, me diz aí, em termos práticos, né? Aonde que a mediação cabe? Aonde que a mediação pode contribuir? Aonde que a mediação auxilia na resolução dos conflitos no agronegócio? Aliás, antes disso, que tipos de conflitos são os mais frequentes no agronegócio? E como que a mediação chega e diz: olha, estou aqui e posso contribuir com vocês desse segmento como uma boa opção aí na resolução dessas demandas? Perfeito. Se a gente for pensar na dificuldade do produtor rural, a primeira dificuldade que ele tem, muitas vezes, vamos colocar assim de forma, talvez macro e micro, vamos dizer assim. Uma grande Por dificuldade favor. que ele tem seria a renegociação de dívidas. Porque o agro, nós sabemos que o agro versa sobre valores, assim, bastante expressivos, vultosos, né? Por isso que muitas vezes o agro é o bicho-papão de algumas pessoas que não compreendem, mas na realidade, um produtor rural às vezes precisa de milhões, a palavra é essa, né? A quantidade financeira, a expressão financeira é essa, porque Uhum. ele precisa de dinheiro não só para preparar a terra, mas para adquirir tratores, para adquirir drones, para, enfim, para tornar viável aquela produção. E isso tem um custo. E considerando que nem todo mundo veio de famílias do agronegócio, nós podemos pensar que, por exemplo, eu mesma, né, gostaria de ser uma produtora rural no futuro. Bom, ter milhões à minha disposição, tomara a Deus, amém, que assim o seja, mas se não o for, precisarei de quê? De um empréstimo, né? Então, o financiamento do agronegócio, hoje, ele é muito mais privado do que público. Por quê? Porque existem vários bancos e várias, assim, fundos de agronegócio que estão assim, injetando dinheiro lá. Mas chega um momento em que, por exemplo, uma situação como a do Rio Grande do Sul, em que as pessoas não vão conseguir, os produtores rurais do Rio Grande do Sul, e foi esse o tema até do meu último programa na Rádio Agro hoje, que convido os nossos seguidores aqui do Mediadores Brasil a assistir lá na playlist, programa Fale com a Doutora Alice, Soluções para o Agronegócio, e entrevistei produtores rurais do Rio Grande do Sul. Então, eles precisam de tempo para pagar. Numa situação de chuva, de perda da produção, esse tempo tem que ser elastecido. Uhum. Essa dívida tem que ser protraída. E aí, com isso, o que que acontece? Uma negociação caberia muito bem. A gente pode pensar até em mediação propriamente dita. Aí, se o banco assim entender, né, dentro da confidencialidade, tudo isso, digo a você que alguns bancos privados a gente consegue, os bancos públicos mais difícil, né? Tudo depende muito de quem é a pessoa jurídica do outro lado. Mas essa seria uma primeira utilização excelente. Uhum. Isso em termos de financiamento. Outro problema era esse que nós conversávamos antes em relação aos contratos, tanto de parceria quanto de arrendamento rural. Então, no contrato de arrendamento rural, nós podemos pensar, né, que também houve aí um entrevero, alguma coisa, e eu não consegui pagar, né, a Henrique, porque Uhum. o arrendamento é como se fosse uma locação, então eu tenho um valor fixo, e não são valores baixos, então vamos pensar aí também novamente em milhões. A Henrique X, não consegui. Ao invés de haver uma discussão, se houver o contrato escrito, ao invés de haver uma discussão contratual da cláusula de cumprimento, mediação. Chama o Henrique. Ó, Henrique, não paguei, mas posso te oferecer alguma outra coisa, posso te oferecer uma outra terra que eu tenho, posso criar, né? A mediação me parece um espaço criativo, em que a gente Uhum. pode ficar desarmado frente Uhum. ao outro. Ó, Henrique, aqui eu não pago, não paguei, eu reconheço. Por isso tem que ter também compromisso das pessoas. E eu diria até, ousaria dizer até humildade. Ó, Henrique, eu não queria estar aqui, eu gosto de pagar, não consegui pagar, como é que nós podemos resolver? Então, arrendamento. E a mesma coisa para parceria. Parceria, qual a diferença? A parceria a gente trabalha em termos de percentuais que podem ser do próprio produto e ou em dinheiro. Então, eu deveria ter entregue a Henrique não sei quantas sacas e não aconteceu, né? Então, também aqui. E eu vejo a mediação muito útil nas questões sucessórias. Por quê? Uhum. Caso também daqui nosso. O pai tem criação de gado, gado confinado, até em Santa Catarina, tem 3 filhos, mas provavelmente ele vai ter um problema na hora da passagem do bastão, porque um filho faz medicina, a outra filha me parece que é veterinária e o outro está administrando também. Então pode haver uma disputa
entre eles. Por que não mediar ali, dialogicamente, construir com eles? Ah, Uhum. vai ter advogado presente? Sim, pode ser que não, porque dentro do seio familiar, então uma conversa mediada é sempre diferente, porque existe um terceiro neutro que está ali esperando, que está ali ajudando, né? Pode haver raiva, competição entre os irmãos, isso é natural, acontece. Então, vejo aí muito útil e pouco falado. É falado na parceria, é falado no arrendamento, né? Na parte de financiamento, a maioria dos advogados não acredita que consiga, mas eu falo, é possível sim, até porque o banco não quer ficar com insolvência alta, Uhum. né? Uhum. Então, se não for mediação, porque o colega advogado torce o nariz para mediação, a gente tem que falar isso, Henrique. Então, negocie, meu amigo, mas não deixe seu cliente em maus lençóis, né? Judicializando 300 ações para você ganhar mais honorários. Por favor, não estamos mais nessa época histórica. Cobre bem a sua hora, né? E crie outras alternativas de você ganhar bem os seus honorários, que não só judicial. Porque, Henrique, desculpa, isso é o que acontece. O advogado sabe que em juízo ele vai, em muitos casos, tá? Sem demonização do judiciário, tá falando do cliente, do produtor. Em muitos casos, ele sabe que aquilo vai prejudicar o cliente, ele diz, mas de outro jeito eu vou ganhar menos. Por favor, né? A gente tem um código de ética. No código de ética, artigo 48, está dito que meios consensuais têm que ter o mesmo valor financeiro, né, de retorno em honorários para advogado. Então, não, por favor, né? Não vamos usar essa bandeira, por E se me favor. permites aqui, agregando essa Sim, tua fala, importantíssima, Liz, importantíssima, não necessariamente nós, advogados, enquanto bons processualistas, seremos bons negociadores. Ser um bom negociador exige preparo, exige treinamento, exige capacitação. Negociar não é barganhar, né? pois é. Então, vamos lá. Lembrando aqui aos colegas que a negociação muitas vezes é um caminho importante a ser ofertado no rol, né, no portfólio da advocacia, mas para isso precisamos estar capacitados, né? Exato, perfeito. E aí, dando logo o spoiler do nosso evento de negociação que teremos no segundo semestre, em que Dr. Henrique Ferrari estará conosco e mais outras pessoas aí estelares da constelação de bons advogados brasileiros e advogados e negociadores, e nós em breve daremos uma data aí para todo mundo. Mas aí, voltando, essa questão da mediação dentro de casa, até porque 90% da nossa agricultura é familiar, né? Então, quão importante é trabalhar esses conflitos, né? Procurar transformar, procurar crescer e como é bom para esses seres humanos, né? Poderem trabalhar esses conflitos dentro de casa para que espraie na produção uma família que esteja bem azeitada, bem arrumada, né? Uma família como a sua, como a minha, que trabalha junto, é diferente, né? Então, claro que vai ser produtiva, claro que vai acabar alcançando até mais riqueza, né? Então, eu vejo a mediação também para esse caso utilíssima. Outra possibilidade, e aí vai depender da administração pública, são as questões em face ao meio ambiente, possíveis violações, né? Porque às vezes, Henrique, acontecem situações assim que são uma lástima, mas acontecem, por exemplo, o gado ingressa numa área de proteção ambiental, vamos dizer, vai pastar lá. De repente, essa pessoa que é o dono da fazenda viajou e não está aí com os aparatos técnicos próprios, como um drone, alguma coisa para poder acompanhar bem, e de repente o seu funcionário não acompanhou bem. N coisas. Uhum. E aí acontece isso não é uma violação gravíssima, isso é né, poderia ser negociado com a administração pública, até porque a mediação, na lei de mediação, a gente vê que a administração pública pode se submeter ao procedimento. Então, por que não sentar com esse não só chegar lá e notificar, ó, tem que pagar não sei quantos R$ 1.000 por conta, sentar e verificar com esse produtor rural o que que aconteceu, etc. Olha, a multa é essa, mas fica aqui também a advertência, de repente o senhor pode não ter esse cuidado, ou então pagar metade da multa. Eu não sei. E precisaria de um esforço do poder público também para ajudar, porque na realidade, às vezes eu sinto, Henrique, aqui fazendo um desabafo, que o produtor rural ele é perseguido, sabe? É como diz a Carminha Amício, grande dama aqui da mediação do oeste da Bahia, entre outras pessoas fantásticas. Ela fala, Lisandra, a gente tem que lutar para produzir, sendo que produzir é o que alimenta o mundo. E é verdade. Então, assim, poxa,
ao invés de só chegar lá e notificar e encher os cofres públicos lá sei lá, de qual instituição, o produtor rural cometeu algo, se é que cometeu, porque o nosso Código Florestal é duríssimo, e por favor, não me venham falar em queimadas na Amazônia, que isso aí é uma conversa totalmente deturpada, e não me venha falar que as pessoas estão queimando áreas de proteção ambiental para espaço para plantar. Pelo amor de Deus, gente, século XXI, acorda, cuidado com os diálogos, cuidado com os diálogos, não, cuidado com as notícias equivocadas, as fake news. Então, assim, por que não pensar num instituto excelente como a mediação para esse produtor explicar o que aconteceu efetivamente para o IBAMA, para sei lá qual é o órgão que está fiscalizando lá a fazenda dele, e dizer, não, tudo bem, tem essa multa, eu vou pagar, mas eu não consigo pagar agora, eu posso parcelar, igual um refis. Enfim, Henrique, são só algumas possibilidades que eu levantei. Eu tenho um artigo meu no Consultor Jurídico, que eu vou deixar o link depois para que divulguem, Uhum. sobre que a gente visualiza essas possibilidades de mediação, dentre milhares de outros que podem acontecer. Olha só, a tua fala me trouxe aqui, quando você estava falando, e aí você trouxe tantas particularidades específicas do agronegócio que me levam a esse lugar de dizer, tem que conhecer bem esse segmento para poder estar apto a fazer uma mediação, porque há muitas informações técnicas sem as quais o Henrique, embora possa ter aí essa jornada de mais de década mediando conflitos, não está pronto e não tem a mesma condição de mediar conflitos no agronegócio, como a Liz, com todo esse conhecimento técnico. E isso vem ao encontro de algo que nós temos trabalhado muito no Mediadores Brasil, inclusive quando converso com algum seguidor que às vezes pede um momento para conversar conosco, Liz, uma das perguntas mais frequentes que eles me fazem é: por onde eu começo, por onde eu vou, o que que eu faço para poder me estabelecer no mercado da mediação? E eu costumo devolver esse questionamento com uma pergunta, dizendo: qual é a área que você quer se especializar para mediar? Porque eu, particularmente, não sei se você compartilha da mesma opinião, eu vejo a especialização como algo muito importante, Sim, né? Qual é a área que o Henrique mais se sente confortável em mediar? Qual a área que a Liz percebeu como o nicho que ela melhor transitava? Você definiu pelo agronegócio, eu defini pela área empresarial e imobiliária. Outros decidem pela área familiar. Mas eu sempre tenho dito, nós precisamos, enquanto mediadores, nos especializar em alguma ou algumas áreas para que possamos ofertar uma boa experiência de mediação àqueles medianos. Então eu te pergunto, para a Liz, faz algum sentido essa especialização? Você também vê como algo importante para que aqueles que estão começando ou que já estão na jornada possam ter aí um caminho mais exitoso na mediação? com certeza. Eu te diria com certeza. Inclusive, eu discutia não, com que discutia Policene, conversava sobre isso com Rosane Fagundes, acho que ano passado, e dizia para ela: Nossa, Rosane, as pessoas às vezes me procuram muito para mediação familiar, sendo que a minha jornada é muito mais empresarial, empresas familiares, e por isso que no agro, para mim, faz muito sentido, porque são empresas, né? Inclusive o produtor rural, pessoa física, pela lei da recuperação judicial, que foi, né, alterada em 2020, ele é visto como empresa, mesmo pessoa física. Então, fazia muito sentido, mas as pessoas vêm para mim, às vezes, para familiar. E aí, Rosane falou, mas você, Li, você consegue agregar, né, a linguagem própria dos conflitos de família aos conflitos empresariais, mas não é todo mundo. Uhum. Se Deus me deu essa habilidade, ok, graças a Deus, talvez por 18 anos de advocacia em que eu acabei também cuidando de processos de família, mesmo sofrendo, porque não queria muitas vezes, que são processos que às vezes têm uma carga emocional muito, muito densa, né? Mas enfim. Então, assim, eu fiz formação em mediação
em famílias, formação mais rápida, né, com Vesula, até quando ele esteve em Salvador. Uhum. Eu fiz formação em mediação na recuperação de empresas com Adolfo. Eu fiz formação em mediação transformativa, né? E com esse mix é que eu trabalho nas áreas, então, também do agronegócio. Agora, como eu te fiz essa advertência, por exemplo, mediação escolar não é a minha praia. Eu Uhum. fiz essa mediação porque a pessoa em questão tinha confiança em mim. Então, Uhum. pela lei de mediação, né, a confiança é um atributo necessário para com o mediador. Mas tanto assim que eu não fiz, eu uso esse exemplo nas aulas, nas entrevistas e tudo, mas não é uma área que me é afeita, que eu vá me desenvolver. Então, eu não vou. Eu até comprei na época livros para eu poder fazer bem essa mediação, livros de psicologia infantil, porque a gente tem que entender o cenário. Uhum. Mas eu acho muito valioso, né? E a pessoa aí descobrindo por que que ela tem apetência e sim buscar uma formação, porque é um critério de linguagem, Henrique. Lógico que o mediador não vai resolver o conflito, não é ele que vai dar a solução para o caso. Ele não precisa ser o especialista, por exemplo, em direito médico, mas minimamente ele precisa compreender, né, o que entra no seu ouvido adentro, para que ele possa processar e ajudar aquelas pessoas de forma adequada. Dizendo isso, eu volto para essa situação que eu te falei em 2020, que me convidaram para essa live e acabou virando um grupo de estudos. Eu disse para as pessoas na época, eu falei, olha, eu não sou advogada de direito médico, acho fantástico, mas eu sou uma advogada de consenso. Vocês querem tentativa, construção, tentativa de consenso. Vocês querem ainda assim que eu esteja na coordenação do grupo? Ah, a gente quer. Então, tinha dois advogados especialistas em direito médico, a Gabriela Sadi, não sei se ela vai assistir depois, e o Lucas Macedo, que são até hoje da Comissão de Direito Médico da OAB Bahia, e eu, como representante da Comissão de Mediação de Lauro de Freitas, na época que eu presidia, e nós fazíamos esse intercâmbio, esse link. Então, Uhum. foi muito bacana, porque eles conheceram a questão dos métodos dialógicos, consensuais, a gente sempre trazia um artigo para estudar a cada, acho que era uma vez por mês, nossos encontros eram muito bacanas, saiu um livro a partir disso aí. Isso é outra coisa, ou seja, todo mundo ali recebeu alguma formação. Então, aqueles advogados ali também, quando forem para um litígio, talvez se perguntem antes, poxa, será que eu ajuizo essa ação para proteger o médico, ou eu procuro acessar aquela pessoa que está aqui fazendo algum tipo, né, de reclamação, dizendo que houve erro médico, via mediação, e eu contrato uma câmara, ou contrato um mediador especializado. Então, abrir os olhos de todo mundo. Mas eu nunca, em momento nenhum, vou dizer, ó, eu sou advogada mediadora especialista em direito médico. Eu não sou. Então, ter essa clareza e ter essa, de novo, né, humildade facilita a vida de todo mundo, Henrique. O do teu contratante, né? E até a tua própria consciência. Não, o que eu ofereci foi isso. Além disso, a expectativa da pessoa, do cliente. Perfeito, perfeito. Ô, Liz, me ocorre algo aqui, né? Uhum, Com certeza, as pessoas que vão estar aqui acompanhando esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, talvez alguma delas diga assim: Uau, eu nem sabia que talvez a área do agronegócio é uma área tão. Eu vou usar um termo aqui que eu acho que conversa muito com o agronegócio. É um terreno tão fértil para a sim. mediação, para os meios dialógicos, né? Uhum, Então eu te pergunto, você com toda essa tua experiência, com essa jornada que você já tem como aí uma precursora, né, na área do agronegócio, o que que você deixaria de dica para algum mediador que esteja dando seus primeiros passos e que, de repente, a partir do momento desse nosso diálogo, diz assim: Uau, é uma área que conversa comigo, é uma área que me faz sentido me especializar, aprender, para que eu possa um dia estar mediando conflitos, estar atuando aí nesse segmento. Deixa aí alguma dica ou algumas dicas diante de uhum. toda essa tua jornada que possam contribuir com essas pessoas. Vamos lá. Se a pessoa, né, se o nosso colega for uma pessoa que gosta muito de leitura, livros, né, que adquira uma ou duas ou três obras, tipo, eu tenho aqui, está lá dentro para eu mostrar, estão lá dentro. Então, aqui hoje estão só os códigos aqui.
Mas tem um livro de gestão de conflitos no agronegócio. Esse livro, Gestão de Conflitos no Agronegócio, tem algumas pessoas bem conhecidas que escreveram, por exemplo, a Fernanda Levi escreveu, Uhum, o uhum, nosso queridíssimo Asdrubal Júnior escreveu, Reinaldo Petengil Filho, dono da Camob, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem do Oeste da Bahia, então esse livro é muito bom. Tem um livro Empreendedorismo no Agronegócio, que traz uma visão geral. Tem Gestão de Conflitos, não é Gestão de Conflitos, não, é Gestão Agroindustrial no Agro, porque eu leio outras coisas também, para ampliar a mente, sabe? uhum. Uns 3 livros que eu me lembro. Eu sugeriria que a pessoa seguisse contas, perfis no Instagram de agro, então sindicatos, é, contas próprias de advogados do agronegócio, né? Se ela tiver disponibilidade financeira, fazer um curso sobre agronegócio, ou de advocacia no agronegócio, ou de o que é agronegócio, né? Tem vários cursos bons em várias instituições. Eu acho que seria o caminho. O meu curso mesmo, eu indico muito aspectos jurídicos do agronegócio na FGV. Não é um curso muito. Fala um pouquinho para a gente desse curso, é importante, Ah, tá. por favor. O aspecto jurídicos no agro, ele traz exatamente uma visão para o advogado, né? Então, ele vai Uhum, falar sobre, né, o que é o agronegócio, dar uma introdução. Ele vai falar, por exemplo, de holdings e etc., que eu passei a trabalhar depois desse curso com isso, como organização patrimonial possível, mas não sempre necessária, dependendo do caso. Ele vai trazer quais são as cédulas de crédito rural hoje existentes. Ele vai falar, enfim, de cenários do agro, né? E no final a gente faz um trabalho, uma construção de uma hipótese lá para o professor avaliar e tal. E o livro que norteia esse curso, antes ele era uma apostila da FGV e hoje virou livro, que é o do meu professor André Ricardo Passos, uhum, maravilhoso, que eu entrevistei já 2 vezes lá no programa da Rádio Agro hoje, e já é um uhum, livro que também está disponível para aquisição e eu indico demais. Deixa eu ver o nome certinho do livro aqui, peraí que eu te digo já. Porque eu estudei pela apostila dele, mas uhum. agora tem livro mesmo. Se a pessoa não quiser, né, pagar o curso, de repente não está em condições agora. Deixa eu ver aqui, André Ricardo. Aqui. Liz, e onde é que está o teu curso disponível? Como é que a pessoa acessa esse curso? Não, esse curso não é meu, né? O aspecto Ah, ok. jurídico é da FGV. Não, eu Ah, ainda não perfeito. tenho um curso. É da Fundação Getúlio Vargas, mas eu Ok. terei no futuro. O curso que eu tenho próximo é contigo, que é de negociação. Ah, Só. perfeito, perfeito, perfeito. Então, esse curso que você indica é um É da curso da FGV. FGV, que a pessoa pode procurar lá na plataforma e ela vai Isso, conseguir, por intermédio, então, da i- plataforma da FGV, ter acesso. isso. É isso? Exato. Eu queria ver só o nome do livro certinho. O professor, se a pessoa não quiser comprar, não quiser fazer o curso, ela pode comprar o livro. André Ricardo Passos de Souza é o nome do meu professor, que agora que fez Ah, que era a apostila, agora é livro. Deixa eu só ver. Eu queria o nome do livro, a assessora dele falou comigo, Sara. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ela não me vamos mandou o nome do buscar livro. essa dica desse livro aí, que é É, importantíssimo aqui. eu acho que é Direito do Agronegócio mesmo. Coloque o nome dele, André Ricardo Passos de Souza, Direito do Agronegócio. Estou buscando ele aqui. Ou aspectos jurídicos do agronegócio, porque esse é o nome do curso da FGV que é embasado nas aulas dele, porque ele é professor Aham, da Fundação Getúlio Vargas. perfeito. É um Direito livro do recém-lançado. agronegócio, gestão e sustentabilidade no campo. E ele é um querido, viu? Pense numa pessoa do bem também, maravilhoso. Perfeito. Escreve bem, Inclusive, a não... escrita dele é maravilhosa, é boa de ler, não é aquela coisa que você fica assim cansado, sabe? Perfeito. Ele é muito fluido, maravilhoso. Não se preocupem aí, família do Mediadores Brasil, inclusive, porque vamos colocar essa dica de livro da professora Liz nas dicas de livros do Mediadores Brasil. Então, vamos Ai, que ter bom. aí a informação, porque dica da professora Liz a gente não pode perder. Liz, deixa eu ver se eu consegui aqui reunir 3 dicas bem importantes tuas Tá, para quem quer começar a trilhar essa jornada para atuar nos meios dialógicos no segmento do agronegócio. ok. Primeira dica sua: estude. Uhum, Mergulhe nos estudos, porque é importante essa capacitação aí. Segundo, uhum. se envolva em atividades, em cursos na área específica do agronegócio. Amplie Uhum, os horizontes. E uhum, terceiro,
o curso se possível, o curso da FGV, GV. ou então a obra, para quem não puder acessar nesse momento o curso, a obra do professor André Ricardo Ramos de Souza. Passos de Souza. Passos de Souza. Passos de Souza, desculpa. Isso. Perfeito, perfeito. Olha, Tá? pessoal, três dicas importantíssimas aqui. Eu falei para vocês que a gente hoje teria a oportunidade de mergulhar nessa área do agronegócio e que ninguém melhor do que a Liz para nos acompanhar, para nos dar a mão nessa jornada. Liz, eu não estou triste porque está terminando, porque eu sei que é apenas a primeira de muitas passagens, de muitas vindas suas a essa casa do Mediadores Brasil, né? É, diante aí da nossa amizade, da nossa parceria, volta e meia eu vou bater aí na tua porta e vou dizer, Liz, precisamos mais de você aqui, venha. E aí eu não sei nem se vai ser um convite, porque entre nós já não tem essa formalidade, né? Não, eu já vou lançar aqui o convite, não, um pedido, né, para o meu amigo, quando possível, né, no segundo semestre, vamos escrever um artigo junto sobre a nossa visão de mediação. Claro, que Eu honra, acho que com certeza. vai ficar Vamos uma coisa linda. escrever, vamos escrever a quatro mãos aí que Vamos. vai ser linda a jornada. Liz, em nome de toda essa família do Mediadores Brasil, eu quero te dizer muito, muito, muito obrigado. Você sempre com essa tua generosidade própria de um ser espiritualizado como você, que se dispõe a vir aqui entregar generosamente, né? Sem, sem limites, sem reservas, todo o teu conhecimento, para que você possa continuar contribuindo mais do que você já contribui com todos aqueles que chegam até você. Então, de novo, em nome de todas essas pessoas que compõem aqui essa rede de apoio, nosso muito, muito, muito obrigado. Hoje é uma segunda-feira, né? E antes de nós começarmos essa entrevista, eu disse para a Alice, comentei hoje de manhã com a Isabel, né? Que coordena aqui, uma das pessoas que coordena, né? Que faz parte da equipe do Mediadores Brasil. Minha semana não podia começar melhor encontrando a minha amiga Alice. E eu espero que o dia de vocês, quando estiverem assistindo essa entrevista, também não, não deixe de ser um dia iluminado, porque Liz tem essa capacidade de trazer sol para todos nós. Oh, meu Deus. Liz, obrigado, obrigado. Venha muitas vezes aqui e que a Sempre. vida, né, nos permita nos encontrar muitas vezes. Embora Sim. você também está sempre com a agenda cheia e eu aqui também, que o universo se encarregue de fazer com que de vez em quando esses caminhos se entrelacem para que a gente possa se abraçar e tomar um café, viu? Com a canequinha do Mediadores Brasil, viu, gente? Aqui, ó, Sempre. para foto, print screen, ó. Um beijo, meu querido, eu amei, viu? Gratidão. Beijo no teu coração, obrigado sempre, tá Obrigada. bom? Beijo. Beijão. Beijo.